Dois. Papo de Engenharia com Renata Gomes. E esse podcast é para você, engenheiro, arquitetos, estudantes e profissionais, todos ligados na área da engenharia civil. E você sabe que sempre eu trago aqui um convidado com assuntos relevantes e importantes para a nossa área. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho que é interessante para todos nós. Por isso, eu te convido, se vocês ainda não me seguem, começa a me seguir e encaminha esse episódio para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, do grupo de WhatsApp, que com certeza esse episódio de hoje vai ajudar muita gente, não só a mim, viu, gente? Mas eu tenho certeza que vai ajudar a todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre tempo, gente. Olha, que eu acho que não é só para a gente, né, que é engenheiro, que é arquiteto, eu acho que para todas as profissões. Por isso que eu disse, para vocês encaminharem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. E eu trouxe para falar sobre ter tempo para tudo, Lilian Lopes, ela que é treinadora, desenvolvedora de líderes e mentora de alta performance, consultora e palestrante na área de gestão de tempo e de pessoas. Ela também é empresária e criadora do método Rota da Realização e da comunidade Agenda-se. Ela ainda é mulher, mãe de 2, não é isso, Lili? Isso. Casada, tem casa, tem filhos, enfim. Lili, seja bem-vinda aqui ao Papo de Engenharia. Obrigada. Muito feliz de poder estar aqui contribuindo, participando e aprendendo também. Acho que faz muito sentido, né, para o que a gente faz hoje. Então, assim, obrigada pelo convite. Pois é, Lili, eu busco trazer assuntos diversos. Trago muitos assuntos técnicos e eu comecei agora uma temporada de trazer uns assuntos que são também tão importantes para a gente. Tá? A gente que atua nessa área da engenharia, por exemplo. Aí, às vezes, a gente vê superlotada com tantas atribuições, com tantas funções. Por isso que eu trouxe esse tema daqui, né? Que é o tempo para tudo. Lili, aí eu te pergunto, é realmente possível, Lili, a gente ter tempo para tudo na nossa vida? Lógico que essa frase, né, que é o nome da mentoria, que é tempo para tudo e tudo ao seu tempo, ela tem uma mágica por trás, né? Porque o tempo para tudo que a gente fala é tempo para tudo que é importante para você. Não é tempo para tudo que a gente quer fazer. É tempo para tudo aquilo que você precisa fazer para ser quem você gostaria de ser. Então, a gente já começa fazendo uma reflexão sobre... É óbvio que ninguém tem tempo para fazer tudo. Ela tem que escolher as coisas para fazer. Mas, quando eu falo tempo para tudo, é sempre na intenção de dizer assim, tudo que você precisa fazer de verdade, a gente consegue ajustar, organizar dentro das prioridades, valores. Mas é possível, sim, ter uma vida plena de realização sem tanta correria. Hoje a gente vê a gente muito corrido, né? Com certeza. As mulheres, de um modo geral, eu vou falar um pouco de mim, tá, Lili? Então, eu também sou, né, mulher, mãe, tenho 2 filhos, tenho minha casa, tenho todos os meus compromissos. Como profissional... Ai, gosto, veja. Eu gosto de fazer atividade... Gosto de ir para academia, fazer musculação. Gosto também de correr na praia. Aí, gosto também de ter tempo de meditação, Lili, de ter meu tempo em comunhão com Deus. Parar ali, fazer meu devocional. Eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevo meu caderno da gratidão. Na área profissional, atuo numa construtora. Tenho 2 empresas, Lili, fora a construtora. Lili, aí eu também tenho projetos pessoais na área do digital. Me diga. Esse vai ser meu desafio, é isso? É isso que você está me contando? O que é que você acha? Esse vai ser meu desafio. Você acredita, você me diz que eu, com todas essas atribuições, eu vou conseguir ter um tempo de qualidade para a minha vida, Lili? Consegue. Na verdade, é assim, não é a quantidade de coisas que a gente faz. Porque se você for olhar hoje, quantas empresas um Flávio Augusto tem? Isso. Quantas empresas um Caio Carneiro tem, que a gente estava falando do evento. Tá. Então, assim, não é a quantidade de coisas que você faz. Na verdade, você vai precisar encontrar uma sinergia entre as coisas que você faz e onde você está indo. É tipo assim, se você tem como objetivo chegar naquele lugar X... Aquele lugar, quando eu falo, ele é com todas as áreas. Você quer chegar fisicamente bem, você quer chegar espiritualmente, né, alimentada ali, você quer chegar profissionalmente bem-sucedida, né, uma boa mãe, uma boa esposa e etc. Isso.
Cada área dessa, quando você vai construindo o seu passo a passo, ela tem uma direção. Então, como é que eu faço normalmente? Você tem ali, primeira coisa é clareza do que você quer, para saber se o que você faz lhe leva até lá. Tá certo. Então, você vai ter, essa pessoa eu quero me tornar com esse resultado. O que eu estou fazendo hoje, todos eles me levam para lá, se leva, fica na linha. Se não leva, com o tempo a gente precisa tirar. Porque são coisas que distraem, que atrapalham, que pesam. Então, tem muita gente que faz, durante o meu processo, descobertas de que faz coisas que, na verdade, não leva ela para onde gostaria. Você tem uma história, né, de transição de carreira. Tenho, A gente estava conversando sobre isso. Pessoas que trabalham muito, investem muito tempo, dinheiro, tudo, para ir num lugar que ela não gostaria de ir, na verdade, sem pensar nisso. Então, profissões, às vezes, própria rotina do dia a dia, você acaba fazendo sem pensar muito. Então, hoje o que eu faço normalmente com os mentorados é conduzir para que você possa alinhar tudo que eu faço hoje, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, vai me fazer, né, vai me tornar a pessoa que eu gostaria, vai. Se vai, a gente arruma um jeito para fazer. E aí vai ser dentro de valores, dentro de prioridades, mas sempre a gente consegue dar andamento aos projetos e ao equilíbrio da área da vida, desde que a gente tenha essa conexão. Como você já falou de espiritualidade, né? Eu acredito que da mentoria, tempo para tudo é a parte da agenda e tudo ao seu tempo é a parte que a gente precisa. Ai, que lindo. Quando surgiu assim. Tempo para tudo era ordenar as coisas da terra conectada com as coisas do céu, que é tempo para tudo é o que eu posso fazer. E tudo ao seu tempo. É o tempo que Deus permite. É o tempo de Deus, que pode acontecer ou não como você quer, mas se você tiver a tranquilidade de dizer assim, essa é a minha parte, o resto não é comigo. No tempo de Deus, você não vive ansiosa, você não fica esperando chegar, você fica vivendo o seu processo. Eu acho que a maior meta minha quando eu estou acompanhando alguém dos mentorados é em relação a quando você acorda feliz da rotina que tem. Não sei quanto tempo eu vou chegar a ser aquilo ali, mas eu gosto do que eu vivo hoje. Vou dormir feliz, realizada com o que eu fiz hoje. Então, acho que isso é o tudo ao seu tempo. Mesmo que vá dormir cansada, mas assim, se a pessoa está feliz. Se você estiver cansada, mas estiver realizada, o cansaço você tira com o sono. Dormiu, descansou. Né? Então, assim, o cansaço físico, ele é bom. Né? Para isso tem os suplementos, a alimentação, a atividade física, que é o que o corpo precisa, né? E aí ele vai querer descanso. Quando a gente descansa, né? Tem gente que toma remédio para dormir, tem gente que... Por quê? Porque emocionalmente ela tá disfuncional, tá desorganizada. Entendeu? Então, quando a gente vai dormir só cansada fisicamente, né, é mais fácil de resolver do que quando você vai dormir cansada sem ter feito o que você gostaria de fazer. Aí tem arrependimento, tem culpa. Entendeu? É aquela agonia. Tem gente que não dorme de tanta coisa na cabeça, com a sensação de não ter feito o que deveria ter feito. E a gente, quando procrastina muito as ações, principalmente as ações chaves, que a gente chama, tinha uma coisa no seu dia, que era a única e a mais importante. Você não fez. Você fez 1 bilhão de coisas e não fez aquela. Aí quando você vai dormir, a sensação não fiz nada. Acontece. Então, por quê? Porque a gente se encheu de outras atividades. Encheu. Então, a gente fala muito que, assim, isso é comum entre os empresários, né? Assim, empresários não, na verdade, todo mundo. Mas é que o meu público, ele acaba chegando muito autônomo, Sim. que é quem não tem um chefe para controlar o seu tempo. É você quem controla o tempo. Tá. E aí é ruim, porque a gente não foi treinado para ser piloto. A gente foi treinado para ser vagão, né? Do trem, não para puxar. Então, as pessoas acabam por ter autonomia de ter tempo, ela não organiza de um jeito e aí, no fim, se frustra. Mas tem muita gente que vai dormir com essa sensação e ela procrastina exatamente a atividade que ela mais precisava fazer. E o que é que você diria para alguém que quer mudar e ter controle do seu tempo? Qual era a coisa mais importante que você diria que essa pessoa poderia começar a fazer? A primeira coisa é quebrar o conceito de controle de tempo. Não existe, Lili? Não, quem controla o tempo é Deus. A gente não tem esse controle. Lili, aquela sensação que, eita, meu Deus, já são 9 horas da noite. Viu como a gente não controla o tempo? Então, eu vou dizer 2 coisas. Uma é quebrar conceitos. O que é que eu tenho, às vezes, de dificuldade? Quando eu vou trabalhar com alguém, muita gente que me procura, ela quer arrumar a agenda. A agenda é o fim.
A agenda do meu processo, ela é o fim, ela é a última aula. Se você for olhar dos módulos do mentoria, a agenda, ela é a última aula. Por quê? Porque o problema não está na agenda. Todo mundo chega querendo agenda. Eu sei que vocês vão me azucrinar o juízo, né, com isso. Por quê? Porque não, a agenda, se ela é Google Agenda, se ela é Trello, se ela é papel, não importa. O que você precisa entender é que, assim, não adianta eu lhe ajudar a fazer uma agenda com os conceitos errados, com a mentalidade errada. É igual dieta. Quer ver duas coisas que são iguais? Eu vou dizer uma que é mais igual ainda. Dinheiro. Dinheiro e tempo são bens finitos. Certo. Você não controla. Dinheiro você não controla. Você pode guardar, você pode fazer como, mas você não controla. Né? Você não sabe. Do dia para o outro você pode precisar gastar e acontece, você não tem controle. Tempo é a mesma coisa. Então, dinheiro e tempo, o que você precisa para ter uma abundância de tempo e de dinheiro? Uma mentalidade. Então, a expectativa. Vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer as coisas da mentoria, ele falava assim, como foi que ele botou? Não tem a landing page da gente, tem um cliquezinho lá. Aí ele colocou, quero controlar meu tempo. O designer colocou. Eu falei assim, não controla, nem queira. Então, a gente precisa tirar essa da cabeça de controle. Por quê? Isso traz aí, dependendo do perfil, também tem um módulo falando sobre isso, você vai ver lá que é autoconhecimento. Existem pessoas que têm uma necessidade de controle muito forte, que tem o controle, que tem a perfeccionismo, ela tem uma programação mental bem controladora. O que acontece? Ela se frustra porque ela quer controlar o tempo, e o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, qual é a nossa missão? Viver o processo, aproveitar da melhor forma. Então, a primeira coisa é ajustar os conceitos sobre tempo. Entender. E a espiritualidade, ela faz muito isso. Tá. Né? Existe tempo para tudo. Tem hora que é tempo de plantar, tem hora que é tempo de podar, tem hora que é tempo de arrancar pela raiz. Então, quando você entende que existe um fluxo de tempo que não é você, por exemplo, não é no tempo de Deus, então, para que essa agonia? Se você não pode fazer nada. Então, tem coisas que a gente precisa. E isso vai trazendo, você vai perceber isso ao longo da mentoria. Né? Teve pessoas que colocaram lá na coisa que precisam de tempo para descansar. Às vezes, é as expectativas que ela cria, as histórias que ela conta para ela mesma. Porque você vai ver, a sua agenda não vai mudar tanto. A sua agenda ela vai ficar muito parecida. Mas ela vai trazer uma sensação de produtividade melhor e uma leveza. Por quê? Porque você sabe que isso eu vou executar. E quando você estiver executando essa gavetinha, você não tem que se preocupar com as outras. Você vai estar 100% presente aqui. Então, você não tem que, por exemplo, você estava numa reunião sabendo que tinha um podcast depois. Aí você fica meia cabeça aqui, meia cabeça lá. E aí, o que vai falar, e o papel, e não sei o quê. E quando eu chegar em casa, eu tenho que fazer não sei o quê, porque amanhã eu vou viajar. Sabe assim? Isso gera uma demanda de energia muito grande e libera muito cortisol, estresse. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer podcast, quando chegar em casa você vai fazer não sei o quê, talvez vai viajar amanhã, vai ter que arrumar a mala. Vai fazer. Mas o que acontece? Quando você começa a ressignificar algumas coisas, a forma de fazer muda. Então, por exemplo, quando você faz o autoconhecimento, né? Você perguntou uma coisa que é, qual a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Autoconhecimento. Tá. Quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui nesse planeta? Entender qual é o seu propósito aqui na Terra. Porque, veja, não adianta encher a agenda de atividades para suprir necessidades de terceiros. Porque eu vou dizer, a gente que é mãe, se você for olhar, no começo, então, a gente acaba tendo uma agenda em função só deles. Tudo é pra... Aí tem gente que fala, mas não é para fazer para vocês. Claro que é. Mas não só isso. Até para isso a gente faz errado. Porque os conceitos, as crenças, existem crenças, você vai ver a da Luana, a aula é maravilhosa, porque ela fala da formação das crenças. Quando a gente está falando daquilo, você faz, caramba, eu penso assim. É por isso que eu coloco na agenda o que eu não consigo preencher. O que eu não consigo fazer. Por quê? Porque na minha cabeça, aí você vai ver, vou dar um exemplo, que eu não sei se é real, mas você vai identificando suas crenças, você faz, caramba, eu faço isso. Porque meu pai me ensinou, ou eu entendi no colégio, na faculdade, que uma pessoa, para ser valorizada, ela tem que ter agenda muito cheia, tem que estar sempre ocupada. Aí você pega essas crenças e coloca ali. Então, o que a gente tem muito? Eu vou dizer porque eu era assim. Né? Aquele work hard. Na verdade, eu trabalhava na STB na época, então eu tinha um orgulho muito grande de ser aquela workaholic total. Era de 6 da manhã, de trabalhar. Um trem desgovernado, trabalhando. Porque, na minha cabeça, esse era o certo. Na minha cabeça, era assim que tinha que ser uma vida de sucesso. Depois você vai aprendendo e fala assim, tá louca, eu vou morrer, Antes de 50 anos eu bati o motor.
E aí você vai aprendendo e aí ressignifica. Na verdade, a vida tá em quem consegue fazer o dinheiro trabalhar para você e você poder aproveitar a vida, que eu não vim para a vida para pagar conta. Então, vê, olha Mas como são muda. poucas pessoas que pensam assim, né, Lili? Mas é porque a gente A maioria é das condicionado. pessoas vivem para pagar boletos, né, assim, Lili? Exatamente. Né? Isso é uma coisa que, assim, é unânime, né? Ó, essa coisa do para pagar boleto. As pessoas, eu tenho muito isso, porque você vai ver o que é legal quando eu estou fazendo o onboarding, que é aquela reunião que a gente faz inicial, as queixas das pessoas. A gente, quando pega muita gente, você já começa naquela primeira, você já entendeu tudo. Eu já sei aonde está o nó. Então, a maioria está na Você já sabe onde está o meu nó? O nó? Ainda não. Amanhã eu vou saber. Amanhã eu saberei. Mas eu já vi alguns aqui, já tem alguns sinais. Mas muitas vezes, principalmente para quem não tem, porque você, na verdade, já caminhou bastante, né? Esse mundo do empreendedorismo, ele traz um leque de possibilidades e ele traz, a gente chama de, eu não sei como é que eu vi o imaginário, por exemplo. Sabe aquela caixa preta do avião? Sim. Eu sempre dou esse exemplo. Na nossa vida, você sabe que se o avião explodir, a caixa preta fica. Com tudo salvo. Então, o que acontece? A caixa preta do avião é todos os registros do que aconteceu ali. A gente tem uma. Tudo que você viveu, tudo que você experimentou, que você leu, que você ouviu, que você sentiu, tá ali guardado. Algumas mais intensas, umas menos, mas tá ali guardado. Então, quando a pessoa a gente vai reagir, né? Aí tem a sua personalidade, o seu temperamento, tem as crenças que você foi implantada, tem as que você teve depois. São muitos fatores. Mas quando a pessoa vem para me falar e você percebe logo que na caixa preta dela não tem certas informações. É como se aquilo não existisse. Quem vive do mundo empreendedor e assiste, por exemplo, podcasts, coisas que, como você falou ali, você já tem um imaginário muito mais recheado. Você tem possibilidades. Tanto que, por exemplo, eu venho aqui, sempre estou falando, vocês estão sempre fazendo mentoria. Ou fazendo para alguém, ou recebendo. E outra coisa, você vê, você estava numa mentoria de alguém, já matriculou na minha e já vai dizer para onde. Na sua cabeça tem assim, eu preciso pegar quem já sabe fazer o que eu não sei, encurtar o meu caminho. Aí você vai para outra pessoa. Que é quando você faz um projeto, que é quando você contrata. Eu pago para alguém encurtar o meu processo para que eu possa fazer isso. Então, isso é uma mentalidade... Para a gente ser mais produtiva. Essa mentalidade, você sabe que muita gente não tem. Não tem. Muita gente se acha autossuficiente, né? A gente costuma dizer que é o ego, que é muito... elevado, mas tem sempre, viu? Às vezes é falta mesmo eu vou dizer, ó, existe um mundo de pessoas, que você falou a história do ambiente que eu estava falando, que ela nunca, por exemplo, ao meio que ela vive, não tem pessoas que fazem mentorias. Então, ela não sabe que mentoria é bom. Né? Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, tanto que eu não gostava de usar o nome mentora, porque eu não me sentia capaz de ser mentora. Então, eu dou treinamento, eu sou líder disso, líder daquilo, aquilo Menos outro. mentora. Menos mentora. Porque eu achava mentor... Eu tinha uma coisa de mentor para mim, mentor era Jesus. Então, eu já não conseguia ir pro... Então, eu fui convivendo com pessoas, eu tive que pagar, fazer uma mentoria para a pessoa levantar o meu método e dizer assim, o que você faz não é um curso. Porque um curso precisava ter isso e isso. O que você faz é uma mentoria. Você vai condicionar, é como um coach. Não é processo de coach, mas eu vou direcionar a pessoa. Eles não tem outro nome. Tem que ser esse. E assim, em algo que você já vivencia. Anos. E assim, é muito importante essa parte assim do ambiente mesmo, né? Eu venho no processo de transformação, Lili, desde 2021, quando o Jaelson entrou no digital. Então, eu tinha uma vida bem tradicional. Então, assim, eu atuava numa construtora e ali, para mim... Era o meu mundo, eu estava resolvida, né? Foi quando o Jaelson fez uma transição de carreira e entrou no digital. E aí a gente começou a consumir Abriu um mundo, não foi? Produtos, assim, diferentes do que a gente estava habituado a consumir. Primeiro, a gente saiu totalmente da TV aberta e começamos a consumir só... Escolhido. Os eu escolhidos. Vou assistir aquilo que eu quero ver e não... Pronto, isso é uma decisão... Aí, logo em seguida, eu fiz Método CIS, de Paulo Vieira. Pronto. Aí a gente começa a evoluir. E hoje eu entendo a importância da mentoria. E hoje eu estou aqui, gente, com a Lilian Lopes. Ela é mentora de gestão do tempo, gente. A gente vai inicia agora dia 20, né, Lili? 20. A mentoria, tudo... Tempo para tudo e tudo no seu tempo. Olha que coisa importante.
E é mesmo, assim, e eu estou buscando, assim, muito a Deus. Eu sou uma pessoa cristã, certo? Que eu tenho o Deus como o centro da minha vida. Eu digo assim, eu digo muito que eu sem Deus não existo, tá? Então, eu começo minha manhã me ajoelhando e fazendo o meu devocional, tá? Eu não consigo sair de casa se eu não Ou fizer seja, isso. isso já é um hábito, né? Já criei um hábito. É meu devocional e depois eu vou para minha academia. Então, eu acredito que pessoas, elas já saem de um nível para um outro. São pessoas que já entenderam o sentido da vida e já entenderam o que realmente importa. Se você for ler livros hoje de gestão de tempo, ele começa lhe ensinando o que realmente é importante. Comece pelo mais importante. Se você pegar o próprio podcast que você acabou de falar, todos falam de Deus. Porque se a gente não entender isso, né, e aí não é o caso de entrar nesse mérito por aqui agora, mas no meu Instagram tem muito, e com certeza você deve falar também, a gente está fazendo tudo isso aqui. Mas se tudo isso que a gente estiver fazendo aqui, que eu estou falando, você falando, esse monte de coisa, não for com a intenção de ir para o céu, tudo não tem sentido. vai ser em vão. Não vai ter nunca. Quer ver uma coisa? Uma das pessoas que colocou tá na mentoria da gente, ela falou assim, que queria arrumar isso, e que queria encontrar um verdadeiro sentido para tudo que ela faz. Porque ela faz muitas coisas. Já é mais velha do que eu, inclusive. E ela disse assim, a sensação que eu tenho é que falta a história do propósito, da missão e tal. E assim, o que eu percebo? As pessoas buscam preencher, é maravilhoso. Cuidar do corpo, cuidar do profissional, cuidar de tudo é interessante. Mas dentro da gente existe um vazio do tamanho de Deus. Eu vivi muito tempo na minha vida meio que levada, Lili. Fazendo. Então, e eu tinha um vazio até ser preenchido por Jesus. Pronto. Agora, a profissão que você fizer... Dá certo. Tudo que eu faço, aonde eu estiver, eu estou presente. Por exemplo, eu estou aqui agora. Eu estava, há um tempo atrás, na reunião com a Noemi. Tá? Então, aonde eu estou, eu consigo estar. Isso foi um ganho quando você trouxe o espiritual, não foi? Então, é você incrível. Tá vendo que você está trazendo uma coisa que eu trago numa mentoria que é de gestão de tempo, mas que o problema não é a agenda. Por isso que a agenda está no final. As pessoas precisam se reencontrar. Então, o que você está fazendo, esse processo que você está fazendo, viver o presente já é a minoria da minoria da minoria do planeta, que não consegue estar 100% presente. Não. Ela está aqui com a cabeça em outro lugar. É a preocupação, né? É preocupado com algo que não sabe nem se vai acontecer. E não existe Às vezes a pessoa atrai até. Né, Lili? Com certeza. Você atrai aquilo que você emana. Existe uma angústia, né? Assim, eu já vivi isso em alguns momentos da minha vida. O bom foi que eu sempre tive alguém ou algo que me trouxe de volta pro eixo. Porque às vezes quando você sai, você fica sem saber. Que traz uma angústia, uma falta. É aquele... Eu digo que tem umas frases que eu uso muito, né? Tem essa do o vazio que a gente tem de uma vida ocupada demais, né? O vazio de uma vida ocupada demais. Que é você não encontrar isso. E existe uma busca. Existe um estudo que fala... que depois se a pessoa quiser pesquisar aí, isso é um bom incentivo para que você cuide da sua agenda. No leito de morte, algumas enfermeiras fizeram um estudo com as pessoas que estavam ali naquele coisa paliativa, para morrer mesmo. E você perguntar para elas quais foram os maiores arrependimentos, qual é o maior arrependimento. E você vai ver que a maioria, não sei se é 100%, não lembro o número agora exato, mas eu sei que assim, a grande maioria, ela tem uma sensação de que ela não viveu a vida dela, que ela tinha muito para fazer. Sabe, tem gente que fala assim, eu tenho tanto para fazer ainda, não posso nem... né? Então, essa sensação, ela é muito ruim, porque é como se você estivesse deixando para depois. Eu disse para os meus filhos esses dias, isso é uma pesquisa, um estudo, que é para mostrar para a gente que a gente precisa viver agora, porque o amanhã não pertence a gente e não existe dor maior. Imagine você na sua velhice, estando ali, às vezes, construiu muitas coisas, mas, no fundo, você não estava 100% presente nos lugares. Você não estava no lugar onde você gostaria, fazendo o que você deveria estar fazendo. O que acontece no final? Dá vazio. Fala, caramba, eu devia ter... Aí, por exemplo, a gente estava falando com o Felipe esses dias exatamente sobre isso, porque a gente se passa às vezes, né? Teve um dia desse, a gente faz de tudo para estar com os meninos, sempre. E a gente é presente. Se você for olhar hoje, entre positivo e negativo, a gente é mais positivo que negativo. Mas ninguém é perfeito. Não.
E aí a gente tava em casa e a gente falando sobre isso, né? E a gente não tem uma noite em casa todo mundo livre. Um tem catequese, o outro tem crisma, eu tenho isso. Felipe, então, assim, a gente tem alguns dias, almoço, a gente tenta almoçar todos os dias juntos, sempre que pode. À noite tem os horários na hora de dormir, umas coisinhas assim, que são rotinas determinadas pela gente. Aí teve um dia desse que a gente estava em casa, chegou mais cedo, o Matheus e a Bela ficaram pela casa. O Felipe foi assistir um filme que ele queria, e eu fui pro computador fazer negócio das minhas aulas. E a gente percebeu que a gente ficou de 7 às 9h30 em casa. E sem eles. Ou seja, a gente faz de tudo. Então, assim, a gente estava presente e ausente. Entendi. Uma vida cheia de presentes ausentes, vamos assim dizer. De você tá ali, mas não tá. Então, você às vezes vai para quer ver quem faz muito isso? O telefone. O telefone rouba você de você mesma. Então, às vezes eu digo, Renata, sei lá, sou da sua família, vou almoçar aí com você. Aí, lindo, vou almoçar em família. Tira uma foto, posto no Instagram. Mas eu não tava lá. Eu estava no telefone, eu estava pensando em outra coisa. E isso faz com que a gente viva uma vida cheia de arrependimentos. Então, quando você fala viver o presente, que você está aqui agora, por exemplo, só existe isso. As outras coisas da vida estão organizadas. Ou estão organizadas ou estão resolvidas. Isso faz com que a gente viva presente. Então, uma das coisas que eu faço no nosso processo é arrumar de um jeito para que quando você esteja lá, você esteja lá. E as outras coisas estão na hora dela, vai ter. Tipo, tem tempo para tudo. Ô, Lili, muita gente fica preso ao passado, só lembrando das coisas do passado, ou preocupada com as coisas que vão vir no futuro. E aí esquece de viver o presente, que é o mais importante que você comentou aí agora. Ô, Lili, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os erros mais comuns que as pessoas podem cometer quando querem organizar o seu tempo? Tirando essa parte que ela mais intangível que eu vou falar, porque às vezes, assim, ela erra lá atrás, certo? Eu vou falar de coisa prática, mas existem erros antes, que não sabe quem é e quem quer ser. Já começa daí. Então, você acorda, tanto faz fazer o que for. Não sei para onde eu tô indo, então... Tá. Por exemplo, se você não tem uma meta de saúde, eu tenho uma meta de saúde clara do que eu quero ser. Então, eu sei que não dá tempo de treinar como eu gostaria, mas meia horinha de esteira vai contar. Então, você só faz as coisas quando você tem clareza do porquê você faz isso. Então, as pessoas erram lá no começo. Não tem objetivos. Não tem clareza nem de quem são, nem de quem querem ser. Aí já começa o erro daí. Segunda coisa, não tem metas de realização. Tipo assim, elas não sabem o que é realização para elas. Você perguntar a muita gente hoje... O que é uma vida de realização para a pessoa? Ela se perde porque ela não sabe, por exemplo, o que é que a sociedade diz? Tem um carro legal, viajar, ela fala isso. Aí o que ela fala? Materiais, né? Ela até fala, ter uma família, acreditar em Deus, ter fé. Mas são coisas que não foi ela que disse de dentro. Ela tá com... Lembra da história do imaginário? Ela tem ali, realização é o quê? Se você for pegar 5 pontos de realização da maioria das pessoas, é o que ela vê na internet, é o que ela ouve falar. Ela não vai lá dentro buscar, porque, veja, realização pra gente, pra cada um de nós, é diferente. Às vezes a sua alma, ela tem um desejo que não é a do outro. E a gente quer... Não estou dizendo que é ruim, é ótimo viajar, ter carro, ter casa confortável, é maravilhoso. Mas se você não sabe o que é realização para você... Né? Que é uma das coisas que você vai amar, uma dinâmica que eu faço uma dinâmica massa para você encontrar o que é realização e quais são os seus valores. Eu tô aqui pensando. Tá bom? Mas esse você guarda, eu não vou contar aqui, que é longo. Mas, por exemplo, quando você descobre o que é realização, é aí, por exemplo, que uma pessoa muda de profissão. É aí que uma pessoa, às vezes, toma uma decisão de mudar sua rotina em casa. Porque tem gente que vem vivendo uma vida... Sabe aquela corridinha dos ratos que a gente fala, né? Sim. Que ela tá vivendo ali e ela não parou para pensar se era isso que ela tinha que fazer. Ela só tá fazendo, por causa dos boletos. Então, tem gente que quer fazer um trabalho novo, não consegue um projeto novo porque tá pagando boleto, não pode parar. Então, o erro maior, que eu vou dizer assim, começa aí. Esse é o maior e mais grave. Mas existe um erro comum na diária das pessoas no dia a dia que traz, e aquilo que você falou, ansiedade e depressão é pensar no passado ou no futuro demais. Aí ela traz ansiedade. Quando você está no futuro, você traz ansiedade. Por que você talvez hoje esteja numa evolução tão grande? Estar no presente já é um super passo. Porque você está vivendo. Então, você provavelmente é uma pessoa que quando deita,
tem mais gratidão do que arrependimento. Por mais que você diga, caramba, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas fiz isso. Entendeu? Porque você já está no processo de transformação. Mas um erro, assim, básico que as pessoas fazem é lista de pendência. Fazer uma lista. Ela não faz agenda, ela não faz um planejamento, ela não faz uma organização. Ela faz uma lista do que tem para fazer. Diga aí. Veja que punição a pessoa está fazendo para si própria. Sabe quem tem gente Não que... é? Olha, eu peguei uma menina. Ela é... Menina, olha. Ela é de clínica de estética. É uma Tá. dentista, na verdade. É uma pessoa super bem-sucedida. Tem clínica, trabalha em 3 cidades. Financeiramente bem-sucedida. Tanto que ela não quis nem mentoria em grupo. Ela quis individual só para ela. Tá. Ela disse, não era o problema dela, não era o dinheiro. Era não saber fazer isso. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela pegou foi o telefone dela e me mostrou um bloco de notas gigantesco. Com as pendências. Era assim, ela ia fazendo, ela tinha uma lista gigante e ela ia colocando por dia. Então, por exemplo, amanhã é dia 11. Aí ela, antes de dormir à noite, ela pegava daquela lista algumas coisas e botava pro dia 11, só que ela atendia paciente, ela tinha outras coisas. Então, ela nunca deu conta. A sensação dela era assim, eu tenho um gigante para destruir, né? Golias ali no meio da minha sala e eu não vou conseguir nunca terminar. Então, a sensação... Tanto que ela não queria fazer a mentoria, porque ela disse que não tinha jeito. As coisas que ela tinha para fazer eram tão grandes. Aí eu fui olhar o que era. Tinha desde comprar um presente para um afilhado a ir na nutricionista. Ela queria fazer, na época, um negócio de fertilização, sei lá. Aí eu disse, você quer engravidar? Ela disse, quer. Por que não está aqui em nada da sua vida isso? Você não está se cuidando para isso, você não vai no médico para isso, você não faz nada para isso, você acha que vai... Né? Aí ela disse, na verdade é porque... Aí você vê, as crenças. Sim. A sensação dela era, tipo assim, enxugando gelo. Menina, desesperador. Aí cortisol lá em cima, sono péssimo, acima do peso. Tudo ela achava que era tanto para fazer, que nada que ela fizesse ia dar conta. Tudo crença. Tudo desorganização. Tudo porque eu disse, por que você não pega essa lista e você faz assim, vou fazer 2 coisas amanhã, 2 sábado, 2 domingo, 2... E vai fazendo de 2, quando você vê, acabou a lista. Ela nem sabe manusear uma agenda, ela não sabe manusear. Porque na cabeça dela é uma lista de tarefas. Então, o maior erro que uma pessoa faz em agenda é, em vez de planejar, listar. Ô Lili, de que forma essa desorganização pode afetar a nossa saúde, né? Seja ela física e mental. Eu já peguei muitas situações. Já peguei situações de pessoas que têm uma tristeza tão grande por essa desordem, que aí não é nem desorganização, é uma desordem, onde o que sustenta o pilar dela é o pagamento, é os boletos, né? São os boletos do trabalho, que ela é uma busca incessante, e aí, veja, não é desorganização que eu estou falando, é uma desordem interna, que ela não conseguia, tipo assim, ia fazer o que durante o dia, se para ela ali estava ficando para trás tudo, saúde para lá, relacionamentos para lá, ela só queria correr, pagar a conta. Então, ela vivia 5 dias, 6, né, porque a gente trabalha sábado normal, hoje em dia, não é nem dia de final de semana, para descansar nesse não tinha disposição, porque o corpo estava... fadigado. Não tinha disposição, não tinha motivação. Domingo à noite, o corpo fazia assim, de cortisol, ó. Caramba, segunda já é amanhã. Eu fico louca que chegue segunda, porque ninguém quer fazer nada dia de domingo, né? Então, assim, a liberação para o corpo dela de coisas ruins era tão grande que ela estava adoecendo de verdade. E aí eu vou dizer, tem pessoas hoje com crises de ansiedade só por falta de organização, que não dormem. Quem não dorme tem uma qualidade de vida péssima. Pela preocupação. Sabe que tem gente que faz? Alguém vai se identificar de certeza absoluta. Deitou. O que é que eu tenho para fazer amanhã? Aí começa. Aí não dorme. Não dorme. Não resolve, porque não levanta e bota num papel. Um monte de informação junto. Amanhã acontece uma coisa, tira você do meio do... Então, assim, a desorganização, ela é como se ela sujasse. Eu não sei explicar, assim, visualmente, mas, por exemplo, uma pessoa que é desorganizada visualmente, guarda-roupa desorganizado, gaveta desorganizada, isso reflete dentro dela. Tanto que tem um livro, chama 12 Regras para a Vida. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Tá, já. Pronto. O que é que ele manda você fazer quando acordar? Arrumar a cama. Arruma sua cama. Eu arrumo. Comece arrumando sua cama. Por exemplo, a menina vem depois, até melhora. Depois que eu não trabalho em casa, eu faço. Eu arrumo minha cama. Porque você deve fazer bem bonitinha. Faço bem bonitinha. Mas o que acontece? O fato de arrumar a sua cama, ele traz um gatilho mental para a sua cabeça sobre você ter arrumado o seu próprio espaço. Quer ver outra coisa para procrastinação? Não deixar o prato, você lava... Agora isso aí eu não tenho esse... Por exemplo, você lava...
se tiver alguém para lavar, a gente às vezes acaba deixando. E se você mesmo vai lavar, às vezes você sujou só um, daqui a pouco você vai, quando for mais tarde, você lava todos. Mas ó, o exercício para o cérebro é fazer agora. O procrastinador é assim. Por que eu vou fazer agora se eu posso fazer depois? Aí quando chega depois tem mais. Aí fica muito, você não quer fazer, deixa para depois, deixa para depois. Então, o exercício o que puder fazer, fazer logo. A gente tem uns hábitos assim, besteira, quer ver? Deixar o sapato em algum lugar. Chegou e tirou o sapato no sofá da sala. Depois você vai ter que vir buscar. Você não sabe que vai ter preguiça de vir buscar? Bote logo no lugar certo. Pequenas coisinhas assim, ó, que vai fazendo. Alguém se identificou por aqui. Então, são coisinhas que se você sabe conscientemente que isso é uma coisa que lhe atrapalha e você começa a fazer, é engraçado, porque o seu cérebro, ele vai aprender. É músculo, né? Sabe o músculo da academia? Pronto, o cérebro é um músculo. Quando você treina ele a fazer aquilo ali, ele começa a fazer mais. Então, você entra numa alta performance, que é o quê? Você já não procrastina mais, e aí o seu cérebro já faz aquilo automático, aí você vai para uma outra atividade agora. E olha a construção do hábito acontecendo. Essa e essa coisa eu já não faço mais. Agora eu vou fazer outra, depois eu vou fazer outra. Quando você vê, o seu tempo sobra. Eu vou dizer pra você, teve épocas, o Felipe morre de rir quando eu faço isso. Sabe quando você faz tudo e sobra um tempo assim? Eu quero isso, Lili. Minha filha, eu me deito, eu nunca dormi à tarde, eu nem gosto disso. Aí às vezes eu me deito depois que eu terminei uma coisa, eu vejo que eu só tenho tal hora. E eu deito na cama, abro a janela, eu deito, aí ele faz assim, deitada, muito luxenta. Aí eu disse, tá tudo feito, o meu próximo compromisso é tal hora. Eu tenho que, porque, por exemplo, eu podia antecipar, não podia sair mais cedo e fazer, por exemplo, uma outra coisa. Eu disse, não, este horário é meu horário de... Aí eu chamo a Bela lá no quarto, às vezes, mas só vou naquele horário pro computador, porque se eu sentar no computador, não sai mais nunca. Isso é autoconhecimento. É você parar o seu cérebro, e isso aí, ele libera uma coisa assim, de prazer muito grande. De conseguir, de poder. E aí você usa o seu tempo para outras coisas. Como é que a gente pode distribuir, assim, identificar quais são as atividades que precisam de mais energia para a gente? Existe um segredo que eu digo muito, que é você, quando você tem autoconhecimento e tem um objetivo claro, você consegue identificar uma rotina, na verdade. Você vai ver que, com o passar do tempo, a gente vai construindo essa rotina. Existem atividades específicas para cada hora. Então, por exemplo... primeiro você tem que saber atividades. Quando a gente começar a mexer nisso, você vai ver que existem as gavetas. Cada negócio seu é uma gaveta. Ou, né, uma área. Saúde, espiritual, família. São áreas da vida. Que é como se fosse... Vamos pensar como se fosse uma construção do seu império. Você vai construir o seu império. Para cada área da vida, você vai colocar um tijolinho por dia ali. Um pouquinho na família, um pouquinho não sei de onde, você vai construindo aquilo. Você não pode construir só uma parede. Você tem que construir todas. Então, quando você vai escolher a atividade e entra no planejamento. Por exemplo, a minha principal atividade esta semana é o fechamento da turma. Então, eu tenho até sábado para fechar esta turma. Tem coisas que eu tô deixando meio... Não é de stand-by, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho outro Instagram, que é das minhas coisas de saúde, de suplementos. Eu faço, mas numa outra intensidade, porque a minha energia é essa. Para esta semana, essa atividade é mais importante. Entendeu? Para a semana que vem, eu me estou de férias. Eu tenho uma outra demanda mais importante. Então, eu já preciso estar com isso organizado, porque eu não posso deixar de suprir ali. Então, tem atividades que você precisa. Agora, tem uma forma de você saber que é assim... Uma atividade em que só você pode fazer, que se você fizer, ela tem um alto impacto. E se você não fizer, ela também tem um alto impacto. Essa atividade não pode deixar de ser feita. E às vezes é a que a gente não quer fazer. É a mais trabalhosa, é a que demanda mais. Então, você identificou que é essa atividade, o que é que você pode fazer? Eu já sei fazer comigo, mas cada um vai identificar com você mesmo. Eu sei, por exemplo, tem coisas que eu não deixo para fazer à noite. Porque eu já estou cansada. E tem coisas que eu também não faço muito cedo. Entendeu? Então, você vai dizer, pronto, essa atividade ela é melhor como? Então, vai depender muito se ela é de produção, de você se concentrar. Você tem que ver qual é a hora que eu estou mais tranquila. Se for uma coisa de reunião, de apresentação, de gravação, qual é a hora que dá tempo de eu fazer? Então, às vezes, eu marco uma gravação 8 horas, me estresso porque eu tenho que me arrumar. E eu digo, não faço mais. Da manhã. Porque eu precisava, por exemplo, se eu tivesse marcado de 9 ou de 10, eu tinha passado no salão, tinha resolvido isso. Então... O que é legal você saber? O que é que me estressa?
Entendeu? Porque sabe o que me estressa? Essa correria. Fazer afobada, não ir do jeito que eu gostaria. Então, isso me estressa, porque aí eu tenho que chegar e fazer um trabalho de resiliência que sabe assim, foi o que deu para fazer. Odeio esse negócio de foi o que deu. Foi o que deu, não. Eu não dei o meu melhor naquilo ali, né? Eu vou dar um exemplo. É como se tivesse que se conformar, né? Mas isso é um conformismo das pessoas que não dão conta. Tá. Então, ela tá sempre assim. Tá tudo certo, né? Comprou um presente de aniversário nas carreiras, o que deu. Eu não gosto. Tá. Então, por exemplo, eu tenho 2 aniversários semana que vem e tive semana passada. Eu comprei os 3 presentes na semana passada. O presente já tá lá. Tá. Então, no dia do aniversário, eu não tenho que me preocupar com isso. Por exemplo, Matheus vai dançar e a Bela São João sábado. Hoje de manhã já tá o tecido, não sei aonde você dá. Então, antes do dia, já vai estar tudo pronto lá em casa. O que é que eu não gosto? Sabe aquele povo que vai para uma festa e passa para pegar a roupa na hora de ir pra festa? Não me faça um negócio desse que eu fico louca. Então, eu me conheço. Arrumar a mala na véspera da viagem. A minha mãe arruma na hora de ir para o aeroporto. Eu fico louca. Hoje a gente consegue fazer mais cedo, mas, por exemplo, se você for viajar, pode me ligar 2 dias antes, que até a escova de dente tá fechada já. Nem necessário eu boto mais. Porque eu quero tirar aquilo da minha cabeça. Tá. E eu tenho uma coisa. Quando você tem uma coisa que é muito séria e que você tem prazo, você não pode deixar para fazer depois. Porque se acontecer um imprevisto, se bater um carro, se você adoecer, se não sei... Então, por exemplo, mala é uma coisa que eu demoro para fazer. Se eu deixar para o dia, eu posso me atrapalhar, precisar comprar alguma coisa. O que é que eu faço? 2 dias antes. Mesmo que eu não faça nada o dia inteiro no dia da viagem, a mala não vou fazer. Tá. Porque isso me angustia. Quando você identifica o que lhe traz essa angústia, você precisa eliminar. Isso tudo é clareza de si, é autoconhecimento, né? E como você funciona. Eu vou dar um exemplo para mim. Para eu construir um conteúdo, eu tenho um TDAH, né? Tá. Meio forte. Tá. Mas o que acontece? Eu sei lidar com ele hoje. Por quê? Remédio para TDAH é rotina. Eu sei fazer, eu vivo uma rotina legal, então eu consigo fazer coisas que pessoas que não têm rotina não conseguem. Mas, por exemplo, para eu produzir um conteúdo, eu tenho todos os meus gatilhos. Se você olhar a primeira aula que eu fui gravar aqui, me perdi todinha. Nunca, não entreguei um terço do que eu entregaria. Porque eu não consegui me conectar comigo mesma para poder entregar. Eu entreguei uma coisa preparada, rasa. Tanto que eu disse ao Felipe, mas faz parte, né? O importante é que saiu e, como quem diz, né? Fiz o que deu. Porque eu me distraí com algumas coisas, teve coisas de imprevistos. Então, eu sei que isso me desestabiliza. Então, eu faço de tudo para isso não acontecer. Né? Então, conteúdo, quando eu preciso gravar, eu já sei meu horário bom de conteúdo. É quando eu chego da academia. De manhã. De manhã. Se eu sair da minha academia, porque no treino eu faço minhas orações, eu tô limpinha ali, sem nenhum problema. Então, se eu tiver que fazer um vídeo, uma gravação, um Instagram com alguma coisa, qualquer coisa que eu precisar fazer, a hora é subir, tomei um banho da academia ali, vou para algum lugar, é a hora que eu faço. Pode prestar atenção. Meus reels, meus conteúdos, ele é antes de eu pegar o primeiro problema do dia. Depois que eu pego o primeiro... Você tá leve. Quando você pega o primeiro problema, você já dividiu energia. O problema é que eu digo porque a gente vive de resolver problema, né? Então, isso você identificando, menino, isso é uma mão na roda. Porque eu já sei que eu funciono assim. Então, quando eu tô com uma atividade, eu já sei que horas eu boto. Então, eu vou aqui no horário tal, eu digo, já sei, quando eu terminar a academia. Então, por exemplo, eu não vou marcar com a Renata de 9, porque eu tenho que fazer um conteúdo, esse horário para mim é melhor. Marcar com ela de 9 e emendar pro almoço, para mim é melhor. Tá. E aí você vai arrumando. Quando chega na hora, você só vai. Aí flui. Flui, porque você não tem que tomar decisão, você não tem que pensar, você não tem que nada, você só vai executar. E aí você consegue estar 100% presente. Você falou aí que a gente não deve prorrogar tudo aquilo que tem prazo. Eu trabalho com essa parte de laudos, tá? Uma das minhas empresas, a gente trabalha com essa parte de inspeção predial, então a gente elabora laudos. E a elaboração do laudo requer toda essa parte, assim, de concentração, de estudo, tá? Porque você tem que diagnosticar aquela situação de uma forma assertiva. Analisar com calma, né? Analisar, né? Porque, por exemplo, tem uma fissura numa parede, então a gente tem que analisar. Qual é a origem dessa fissura? Ela está só na parede? Ela está afetando o teto também? Ela está afetando o piso? Quais são os riscos? Quais são os riscos? Então, tem todo esse cuidado, né? E aí, um laudo, para você ter uma ideia, quando a gente faz de um prédio todo, que a gente começa da coberta do prédio, vai até o subsolo, analisando todos os sistemas e os subsistemas construtivos, né? E aí é fotografando e fazendo as anotações pertinentes e depois vai para a elaboração desse laudo com todo o conhecimento técnico. E isso tem prazo, né? E isso é longo.
Qual é a dica, né? Qual é a Você fala sugestão? assim, é um trabalho que você faz ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso. E você não faz de uma vez só. Não. É um estudo. É um estudo. A gente vai no local, coleta as informações e vai para o escritório montar o documento de um laudo. Pronto. Que Isso varia, você tem um prazo para entregar. Isso eu tenho um prazo. Que varia, assim, para você ter uma ideia, é 100 páginas, é 150 páginas, um laudo desse. Então, assim, é muito conteúdo. Entendi. E aí, a gente tem prazo para isso. Então, qual é a sugestão que você daria para a gente se organizar melhor e otimizar esse prazo? Ó, o segredo para quase tudo desse tipo de coisa chama planejamento. Certo. É você fazer um planejamento real. Então, vou dar um exemplo. Eu fechei um contrato X. Eu tenho um período, sei lá, vocês devem ter 1 mês, 2 meses, não sei, para entregar. 30 dias para entregar. 30 dias. Do dia que você começa e 30 dias para entregar. Isso. Então, você precisa saber que o que eu preciso para executar isso? Preciso de X coisa. Uma reunião presencial, uma visita tipo técnica. isso. Você vai fazer uma listinha. Uhum. Você vai pegar o calendáriozinho do mês. Aí, na verdade, a sua agenda ela já vai estar lá com os blocos desse trabalho, porque você tem outros blocos. Isso. Então, quando você divide a sua coisa em blocos, vou dar um exemplo da minha. Eu tenho as minhas atividades de consultoria de empresa, eu tenho negócios da Hive e tal, e eu tenho do meu curso, da minha mentoria. Eu tenho blocos dentro da minha agenda que é sobre isso. Então, o que é que eu faço? Eu sei quais são os dias que eu vou trabalhar a parte do curso. Aí eu venho com todas as minhas atividades e vou encaixando nesses blocos. Se você não encaixar nesse, ele vai tomar o tempo das outras coisas por falta de planejamento errado. Então, ela vai acabar, você vai acabar juntando muita coisa e tendo que deixar de fazer um monte de coisa para poder cumprir esse. E o ideal é que você vá fazendo ele gradativo. Ou, se você achar que produz mais de dia, você diz assim, vou tirar segunda e terça, vou fazer isso o dia inteiro. Mas, por exemplo, isso não sei como é que funciona. Eu não consigo ficar de manhã até de noite num assunto só. Também não consigo. Eu fico louca. É. Entendeu? Mas, por exemplo, o meu marido fica. Ele pega um processo e fica a manhã inteira naquele processo, pesquisa, não sei o quê, não sei o quê. Eu prefiro parar, fazer outra coisa e voltar. Quando você se conhece, você vai fazer o quê? Dividir isso em blocos, saber o seguinte, isso que eu preciso fazer, eu preciso de concentração. Meu horário da tarde talvez seja melhor. Ou então, meu horário da manhã, eu prefiro ficar em casa, não vou para o escritório. Você vai começar a criar um ambiente que induza a produtividade. O ambiente, você vai criar. Qual é o melhor horário e quanto tempo? Então, por exemplo, eu preciso de 20 horas para terminar esse negócio. 20 horas. Vou fazer blocos de 2 horas, de 3 horas. Então, aí você, olha como você vai entrando na gavetinha, que foi o que eu falei desse planner. Você vai pegar o projeto todo, vai dividir. E nessas 3 horas, eu vou fazer o quê? Nas primeiras 3, eu vou analisar isso e definir Aí vai destrinchando as atividades do projeto. Como é que eu faço os meus relatórios hoje de consultoria? Eu vou com uma pranchetinha, anoto coisas aleatórias. Aí depois eu vou para casa, estudo, faço não sei o quê. Aí no final eu pego isso, volto para a visita da empresa para engordar, para enriquecer. Aí eu já estou com o relatório meio pronto. Eu vou enriquecer com exemplos ou com imagens ou o que for. Então, eu tenho já um processinho na minha cabeça e, enquanto isso, eu estou preparando o PowerPoint, porque o meu... Sua apresentação. O meu diagnóstico, quando eu dou ele escrito e dou uma apresentação. Eu também. Pronto. Meu também. Só que o que vai escrito não vai na apresentação, não dá para ser a mesma coisa. Não. A apresentação é bem resumida, né? Na hora que eu estou escrevendo... ajeitando, eu já vou marcando o texto, que isso vai para apresentação, isso vai para apresentação, isso vai para apresentação. Quando eu vou fazer a apresentação, eu já estou com os pontos todos marcados. Então, tudo é planejamento. Então, você encurta o tempo e você consegue que, aí, dentro de cada tema, você vai ter um roteiro. Entendeu? Então, você vai olhar e vai dizer assim, eu tenho que entregar isso daqui a 15 dias. O que eu ainda tenho para fazer? Eu tenho coisas que eu preciso X horas, vai dar tempo se eu fizer assim. Então, não tem por que se agoniar. Então, eu vou entregar antes do prazo. A agonia é quando você olha e vê que não vai dar tempo. Aí vira noite, vira dia, né? A loucura é essa. Aí a saúde vai embora. Vai pro beleléu. Vai. Tem gente que vive sem rotina. Não funciona essa pessoa, Lili? O ser humano faz isso. O que acontece? Tem muita gente, tá? É mais comum do que você imagina. E tem crenças assim. Aí tem gente que fala assim, eu não gosto de rotina. Eu não gosto de rotina. Isso, na verdade, é porque ela não consegue. Porque, vê, uma pessoa sem rotina é humanamente impossível ela dar conta de tudo. Então, ela vai dar conta, ela vive apagando incêndio, ela vive o presente. Então, assim, ela não consegue planejar muitas coisas,
sempre ela vai ter um prejuízo. Todo mundo que disser a você assim, não tem rotina, ela tem um nó em algum lugar. Tá. Ou ele é emocional, ou ele é... E assim, muitas coisas a gente não percebe, mas, por exemplo, uma pessoa que não tem, ela não consegue produzir. Ela não consegue produzir, por quê? Porque ela está sempre ali naquela rodinha. Então, como ela não se organiza e não tem essa rotina, ela, por exemplo, quem não tem rotina não tem hora para almoçar, não tem hora para lanchar, não tem hora para acordar, não tem hora para... academia, para nada. Não tem nada. Aí vai quando der, quando não dá, não vai. Quando ela não tem, sabe aquela história de do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas? Uma pessoa que não tem rotina e ela não cuida, ela é assim, pode prestar atenção, é desordenada nos relacionamentos, deve ser desorganizada. Não é tudo, né? Sempre tem gente que tem uma coisa... Mas assim... Existe possibilidades, dela né? ter coisas dando certo, existe. Até porque, né? Não dá. Mas assim, uma pessoa que não tem uma rotina, uma organização, isso é uma virtude, isso é uma coisa que se você for olhar hoje... tá em todos os livros e coisas de realização. Se você pegar coisa espiritual de realização, os padres, todo mundo fala sobre vida ordenada. Se você pegar... Alta performance. Segredo de um grande empresário. Agenda. Eles falam isso absurdamente. Você pega esses livros desses caras que a gente falou agora. Ele fala de organização, não sei o quê. Você pega esse povo de organizer, sei lá, como tem uns... Personal organizer. Não, eles resolvem a vida da pessoa que é desorganizada, porque organizou o guarda-roupa. Então, assim, uma pessoa que não tem Finanças, né? Finanças. Ó, a gente tem uma live amanhã, 12h10, com o Luciano, que ele fala assim, uma pessoa que não tem uma agenda, não tem uma organização, não tem um planejamento, ela não sabe nem onde gastar o dinheiro dela, porque ela não sabe o que é importante e o que não é. Ela paga incêndio, paga incêndio, paga incêndio. Por exemplo, uma pessoa que não tem organização, ela não sabe dizer que eu não posso almoçar fora hoje. Eu não sei quanto eu tenho, se vai faltar no final do mês. Entendeu? Então, ela vai no... Aí você vai no prazer do imediato. Aí gasta o que não tem. E como é a frasezinha de todo mundo, o maior inimigo do seu sucesso futuro é o seu presente. Então, assim, o que você quer agora, ele é o maior inimigo. Aí as pessoas se passam no desejo do agora. No prazer do agora. Então, é isso que faz as pessoas ficarem gordas, é isso que faz as pessoas... né? Então, eu acho que é mais na mentalidade. Essa parte é na mentalidade de, por exemplo, como que eu não tenho rotina? A pessoa, quem não tem rotina, já deveria querer ter rotina. É tipo assim, como que eu faço para ter rotina? Devia mudar esse pensamento, né? Pronto, mudou esse pensamento de que rotina é ruim. Teve uma pessoa que disse a mim assim, duas coisas ela disse. Uma foi sobre religião. Eu tive assim, quando ela falou, eu não sei, eu de vez em quando faço umas reuniões, as pessoas querem saber se a mentoria é para ela. Aí ela vem com um problema, eu digo, a gente faz assim, assim, às vezes atende, às vezes não. Né? Às vezes o que você tem não é o que a pessoa precisa. E ela falou assim, odeio rotina e não quero ficar presa em negócio de religião, de regra, não sei o que, não sei o que. Eu disse, é melhor você procurar outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu nem sei ensinar. Se não for dentro da orientação que Jesus e Deus né, deu ali, eu não sei ensinar. Porque quando você diz mentoria é um caminho que eu aprendi e eu vou ensinar. Eu só sei esse. Aí ela disse, não, mas você tem que ter flexibilidade para atender todo mundo. Eu disse, sabe por que eu não tenho? Porque eu ensino aquilo que eu vivo. Então, eu não estou dando aula de ciências que eu peguei num livro e estou ensinando de medicina. Para isso aí, você pode pegar alguém que tenha esse perfil. Por quê? Eu não vou conseguir atender. Ela vai se frustrar, eu não vou saber ensinar, né? E ela falou assim, eu não gosto de ficar presa em rotina e presa em religião. Ela acredita em tudo que é coisa que tem no planeta Terra. Oh, meu Deus. Aí eu disse, mulher, vamos fazer o seguinte, caminha mais um pouquinho aí. E não quer. O pior não é isso, o pior é não querer. Ela não quer, tipo assim... Eu disse, uma coisa que eu faço, um dos módulos está lá escrito construção de rotina e novos hábitos. Se você não quer construir rotina, não adianta, porque é isso que eu vou ensinar. E ela disse assim, aí eu até disse a ela, assim, faz o seguinte, começa a assistir umas lives nos Instagrams, indiquei os Instagrams para elas, para ver se ela olha e diz assim, caramba, as pessoas que têm o resultado que eu quero ter, dizem que tem agenda e tem rotina. Então, como é que eu vou querer ter um resultado se eu não tenho agenda e rotina? É verdade. Só que isso é... mentalidade. E ambiente. Entendeu? Ô, Lili, eu vou falar ainda mais um pouco de procrastinação. Eu digo isso porque isso é um mal, vamos dizer assim, que assola muitas pessoas. Eu digo isso que lá na Construtora hoje de manhã, eu estava falando que eu iria fazer essa live hoje sobre o tempo, né? Gestão de tempo para tudo. E um dos temas que eu iria tratar era a procrastinação. E eu brinquei com as meninas da minha equipe lá.
E todas diz que procrastinam. Todas. Que deixam para fazer Tudo em cima da hora. O que é que leva a gente ver essa sociedade, né? A gente vê as pessoas, às vezes, muito próximas da gente, até às vezes a gente mesmo, a procrastinar tanto uma situação, assunto. Procrastinar, todo mundo procrastina. Todo mundo. A Lili procrastina? A Lili procrastina. Mas eu vou dizer a você, muito pouco. Mas procrastina também. Tá. Agora, se você for olhar hoje dentro de uma rotina, eu tenho... É tipo assim, o meu cérebro, ele foi tão treinado para isso, que eu passo do limite, entendeu? Então, por exemplo, eu faço mais coisas, eu faço ao contrário. Eu passei, por quê? Porque aí entra a parte de mentalidade, né? Tá. Então, quando você convive com pessoas que procrastinam e você sabe que isso é um defeito, e você começa a trabalhar com o passar do tempo, eu digo muito que a Laís é assim com a alimentação, né? Passa dos limites, se você passa dos limites. Mas veja, o que acontece? Eu me vejo com produtividade como ela com alimentação. Eu fui buscando uma forma, e aí você chega uma hora que você precisa subir. Tipo assim, eu já faço essas coisas que eu tenho para fazer. O básico eu já faço. E o básico não me satisfaz mais. Então, eu preciso fazer mais. Tá. Então, eu chego numa hora que, assim, eu vou dizer assim, eu procrastino pouco. Mas, por exemplo, quando você tem um autoconhecimento, você vai entender. O meu perfil, o meu temperamento, eu tenho o meu perfil comportamental e eu tenho o meu temperamento. Na mentoria, eu só uso temperamentos. Tá. Mas a gente pode trabalhar os dois. O meu temperamento, ele já é executor. Tá. Então, a minha tendência é a executar as coisas. Às vezes eu procrastino a coisa mais importante, às vezes eu procrastino, por exemplo, tem gente que procrastina coisas e deixa para depois, que na verdade é o que ela tá precisando. Vou dar um exemplo. Tem gente que procrastina as coisas da igreja. E aí ela faz um monte de outras coisas e não faz essa. E a única coisa que ela precisava fazer era essa para tirar o vazio que ela tem. E ela fica lá fazendo um monte de coisa, que é os workaholics total, eles ficam loucos ali. Mas, veja, a procrastinação, ela tem vários fatores. Então, por exemplo, tem o fator medo do fracasso. Tem o fator crença de incapacidade. Tá. Entendeu? Que a pessoa, às vezes, tem. Então, ela tem até uma coisa técnica ali que ela sabe fazer. Mas por que ela não cresce? Porque ela disse assim, por exemplo, eu para crescer, eu preciso de algo que me dê uma visibilidade, eu preciso fazer um Instagram. Tem gente que tem um Instagram hoje, eu conheço pessoas hoje, corretores de imóveis, que não faz um vídeo, não faz um stories falando de jeito nenhum. Meu Deus, eu fico, que crença é essa que prende o ser humano desse jeito? Então, vê, ela procrastina uma atividade que ela precisava fazer. Concorda? Como é que um corretor de imóveis não faz um vídeo no Instagram? E ele precisa de clientes e ele sabe que se ele for para o Instagram, ele vai ter mais visibilidade. Com a pessoa. Mas veja, isso aí já é uma outra coisa, já é a crença. Ela tem crenças sobre si. Então, por exemplo, o medo do julgamento, o medo... Porque, vem cá, eu fico pensando hoje, o que faz uma pessoa hoje não ter coragem de abrir um telefone e fazer um stories? Na minha cabeça. Só que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 10 não, né? Vamos pensar, 20 anos atrás, eu não falava no microfone. Tá. Eu não falava o meu nome. Eu ficava com isso aqui tudo vermelho, quente. E era, beleza. Eu, mais nova, não me chamasse para falar nada em pé e em público. Meus pais não me reconhecem hoje, porque eles me pegaram, né? Antes. Eu faço parte da TLC, fiz muitos anos de um grupo de liderança, treinamento de liderança cristã do Capuchinhos. E, assim, tem muitas palestras de vários temas lá. Menina, eu corria daquilo. Não fazia do jeito que... Não, eu depois comecei a fazer. O meu treino começou lá. Mas, então, o que era isso? Quando eu comecei a me conhecer e a fazer esses cursos todos, falei assim, qual é o meu problema? Medo. Medo de quê? Medo de errar. Mas medo de errar por quê, se eu conheço o assunto? Aí você vai arrumando, você vai desamarrando o nó. Entendeu? Então, a procrastinação, ela vem de diversos fatores. Existem os fatores externos, que esse aí é o que eu trabalho fácil. Não ter agenda, não ter planejamento, não ter clareza de onde quer chegar. Se coisar ali, uma coisa já tirou? Sim. Beleza. Não tem clareza. Então, várias coisas, eles trazem a procrastinação. Então, falta de clareza do porquê fazer aquilo. Não é do que tem para fazer. É por quê. Quando essa atividade, né, traz isso. A gente falou sobre isso na live com a Laís agora, que por que cuidar da saúde? Para emagrecer? Não é para emagrecer. É
É para você viver mais, é para você Se ter uma sentir velhice, melhor. ter uma velhice consciente da sua cabeça, é. conseguindo carregar uma sacola, sem precisar que ninguém esteja ali levando nos cantos. É poder sentar com o seu neto no chão e brincar. Eu disse, eu digo, eu quero ser a vozinha que vira estrelinha na grama com o neto. Então, isso faz com que, quando eu acordo, que eu fico assim, vou ou não vou para academia hoje? Entendeu? Então, eu já tenho esse propósito. A procrastinação, ela vem da falta de clareza de onde quer chegar. Ela vem das crenças que você tem. Ela vem da desorganização. Sabe uma coisa básica que a gente trabalha muito o corpo da gente, ele quer guardar energia. Ele quer poupar energia. Tudo que tem muitas decisões para ser tomada, muitas coisas para fazer, ele deixa para depois, porque é trabalhoso. Tá. Quando você planeja e organiza, ele fica é como se você desmiuçasse. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de prospecção de clientes, que é uma coisa que todo mundo procrastina. Quando eu atendo com alguém, por quê? Porque você faz uma sala linda, você faz não sei o quê, mas você não quer ligar para o cliente. Entendeu? Então, tem gente que faz assim, usa tráfego pago. Os três, né? A Trinca falou muito sobre isso. Você faz fotos, você se arruma toda, você não sei o quê, você estuda, você sabe, é a melhor engenheira que tem. Mas a atividade que precisa fazer para você vender, você não faz. Faz aquilo tudo. Por quê? Porque ela exige uma energia muito grande. Ela demanda uma energia. Como é que você pode fazer, por exemplo? Diluir isso em pedacinhos. Então, vamos supor, na segunda, o que eu vou fazer? Eu vou listar quem são as pessoas que eu preciso ligar e o que eu vou falar Tem com que cada ligar, né, Lili? Tem que ligar. Tá. Tem que ligar. Veja, Ainda é a principal. Não, veja, você tem coisas hoje que podem melhorar, certo? Mas, por exemplo, vou dar exemplo da minha. Tá. Eu posso fazer tráfego pago. Todo mundo pode indicar, pode fazer o que for. Mas a prospecção ativa, ela é a que mais conecta. Veja, você só compra aquilo que você se conectou de alguma forma. Entendeu? Então, você precisa se conectar. Então, às vezes, a pessoa, e eu vou dizer, olha o meu desafio. Eu vendo uma solução para melhorar o tempo de quem não tem tempo para fazer a solução. Entendeu? Entendi. Então, veja. Eu ia fazer sua mentoria e depois eu disse, vou não fazer, que eu tô sem tempo. Aí depois tu chegou aqui. Pronto, mas sabe o que é isso? Veja, você procrastinou algo. Eu tô com algumas pessoas assim. Veja, por que você fechou? Eu tava aqui, você me viu, vou fazer agora. Foi. Pronto, eu tô com umas pessoas que tá assim, não sei se eu faço, se vai dar certo, sabe por quê? Aí ela começa assim, porque olha, é tudo que eu começo, quando eu começo já não sei o quê. Pronto. Isso é a história que você conta. Mas se eu ligar pra você e dizer assim, Renata, deixa de enrolar, que tá botando pra frente isso de novo, vamos fazer esse negócio? Tá, então vamos. Veja, a pessoa precisa, não vou dar o exemplo do meu cliente, ele é procrastinador. Senão ele não tava precisando de mim. Se ele fluísse, aí o que acontece? Um empurrãozinho. E o cliente, às vezes, ele só precisa disso. Entendeu? Então, o que o internet não faz? O digital que eu falo, automação. Ela não faz, vou dar um exemplo. No dia que eu estava procurando para fazer a aula daqui, veja, a gente procurou um lugar, não sei o que, falei, não tinha sala, não sei o que, bererei. Não sei como foi a história, chegou no Jaelson. Porque a menina falou que não dá. Ele falou, dá um jeito. Vem pra cá que eu dou um jeito. Eu arrumo a sala, eu mudo, eu boto mesa, eu faço o que você quiser. Ele vendeu porque falou comigo direto. Entendeu? Porque ele disse assim, eu faço... Então, veja, foi o que eu disse. Eu vou pra lá porque ele vai se virar, ele vai dar um jeito. Ele se vira. Então, quando você precisa fazer uma atividade que lhe demanda uma energia muito grande, primeira coisa eu não tenho pra onde correr, eu vou ter que fazer. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Assim, assim, assim. Aí você divide ela em partes. E você constrói, eu vou dizer de novo do ambiente, você vai construir um ambiente que você não tem para onde correr. Por exemplo, eu não tenho como adiar, eu não tenho como não fazer. Então, você mesmo constrói o seu próprio ambiente. E aí você cria uma cerca, tipo assim, eu só tenho como sair daqui passando por aqui. Botei isso, me comprometi com fulano, disse isso. Sabe uma coisa importantíssima para você não procrastinar? Se comprometer ao vivo. Se comprometer no Instagram de coisas. Porque você fala, eles chamam de não sei o que lá, público. Existe um nomezinho para essa técnica. Quando você diz para as pessoas, você disse, agora eu já disse que ia fazer. Eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer. Aí já é um impulso. Aí já que eu tenho que fazer, vou ter que fazer direito, que eu não vou passar vergonha. E aí você começa a voltar e dividir. Eu faço muito isso, dividir o que parece impossível em partes possíveis, né? E aí você vai fazendo as atividades. Chega uma hora, não tem para onde sair.
só saio se for por aqui. Só que você já está preparada. O processo já lhe preparou para isso. Já mudou a crença. A sua mentalidade. Entendeu? É. E aquilo já nem é tão pesado mais. É. Só que o nosso corpo, ele não quer gastar energia. Ele não quer. Então, tudo que você tiver que tomar decisão, aí é um segredo do planejamento isso. Tudo que você planejou no dia anterior, quanto mais decisões você puder tomar, o outro dia é melhor. Exemplo básico, por exemplo, meu dia de hoje foi planejado ontem. Eu já sabia que eu vinha com essa roupa. Eu já estava separada num banquinho. Eu já sabia a roupa de treino de manhã. Eu já sabia o que eu ia almoçar. Eu já estava com a bolsa separada, o que eu ia trazer. Então, o que acontece? Durante o dia, eu não gasto energia pensando nisso aí. Eu só executo. Então, é um dia muito mais produtivo. Se você tiver que pensar, quer ver uma coisa péssima? Pensar se vai para academia ou não vai. Não pense, Se não. pensar, não vai. Já determina. Não, você tem que acordar e vou pra academia. É. Eu deixo o tênis no banheiro. Porque eu já tô acordando e já tô ali. Então, são coisas que você usa para condicionar o seu corpo. É verdade. E depois que ele condiciona, você não precisa pensar mais. Por exemplo, não tem possibilidade de eu não ir treinar mais. Hoje, em alguma hora do dia eu vou. E é incrível como tudo isso se torna hábito, que quando você deixa de fazer... Lhe faz falta. Lhe faz falta. E aí você quer evoluir para outras É quando você se aprofunda, outras né? áreas da vida. Gente, esse bate-papo de engenharia tá muito interessante. Chega, eu não tô querendo acabar. Lili, muito bom estar aqui conversando com você nesse papo de engenharia. Nunca pensei que fosse ser assim tão você maravilhoso. gostou. Espero que tenha contribuído, que as pessoas possam usar isso para mudar alguma coisa. Eu né? não tenho dúvida que foi fantástico, assim. Mas, assim, a gente está chegando na reta final. Mas eu quero deixar ainda, Lili, aqui, mais para você falar aqui, para quem está nos assistindo. Alguma fala que a gente não teve aqui. Se você quiser deixar algum recado para esses engenheiros, esses arquitetos que estão aqui nos assistindo, sobre esse tema, assim, que é tão relevante, assim, para todos nós. Aí, faça a sua contribuição aí para todos os nossos... Eu acredito que das coisas que a gente falou, muitas delas já traz insights, reflexões, alguns questionamentos, né? Porque eu acredito que se a pessoa está aqui assistindo, já é diferente, né? Porque uma pessoa que pega um podcast para assistir, ela está buscando algo. E buscar já é, assim, um grande passo, né? E, assim, a gente não negligenciar mais que a gestão do tempo, não negligenciar a nossa vida por falta de tempo, ou por desculpa, né? Não negligenciar esse dom, né? Eu digo que Deus deu esse presente para a nossa vida. A gente não pode fazer de qualquer jeito, né? A gente está aqui com uma missão, então que a gente faça bem feito, né? Deus colocou a gente aqui na Terra para a gente construir um legado, para a gente ajudar as pessoas, para a gente servir, para a gente construir uma história para poder voltar para lá. E a gente não vai querer passar aqui em branco, despercebido. A gente quer passar aqui fazendo coisas boas, interessantes e quando for e feliz, né? Então, assim, a minha dica é sempre essa, não negligencie, arrume um jeito de conseguir ser grato, né? Honrar a Deus aí com a sua própria vida. Ai, que linda a sua mensagem. Lili, muito obrigada por você Obrigada ter a estado você. aqui comigo hoje, ter contribuído aqui para a minha audiência. Muito bom ter você aqui. Ô, Lili, quem quiser te seguir, deixa o teu endereço aqui de Instagram, como é que te encontra? Lilian Lopes _ agende-se, né? Que é a nossa comunidade. Em breve vamos ter uma comunidade grande aí. Sigam lá. A gente daqui a pouco vai ter também um podcast. Daqui a pouco eu estou por aqui. Muito mas eu quero bem. trazer muito conteúdo para que a gente possa realmente crescer juntos, né? Então, assim, tem a nossa mentoria que eu tenho. Essa turma está encerrando agora. Então, a gente tem essa semana ainda. Talvez você não dê tempo, né, de ver tudo isso, mas a gente tem essa semana de inscrição. Mas eu faço individual e teremos outras turmas. Então, se fez sentido, acompanha a gente, acompanha aqui Renata, que a gente vai ter acesso aí para estar contribuindo junto. Ai, que bom. Obrigada. E eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui até o final e dizer que toda quinta-feira a gente lança um conteúdo novo. Hoje a gente falou sobre ter tempo para tudo e tudo no seu tempo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecem, que com certeza você pode ajudar várias pessoas. Obrigada. Então, eu te agradeço e até o próximo episódio. Foi ótimo. Foi massa.